Olá! Nesta videoaula de hoje, nós vamos fazer alguns destaques de alguns documentos oficiais importantes que estão diretamente ligados, à questão das ações afirmativas. São 4, os documentos que eu selecionei para conversar um pouquinho com vocês. O primeiro deles, a LDB, em especial o artigo 26A. Em segundo lugar, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Em terceiro, o Estatuto da Igualdade Racial. E por último, vou passar rapidamente pela famosa Lei de Cotas. Eu faço alguns destaques, de cada um desses documentos e eu acredito que são documentos importantes, para vocês, enquanto professores e professoras em formação, no sentido de vir atender a essas leis, Primeiramente, o que são ações afirmativas? Eu trouxe esse videozinho que deixei para vocês, lá no Moodle, como um diálogo inicial, trazendo aí uma definição. O vídeo dá um exemplo da lei de cotas, fala, das cotas nos vestibulares e também nos concursos públicos, mas, em resumo, as ações afirmativas seriam essas políticas públicas que têm como objetivo reparar, corrigir as desigualdades raciais na nossa sociedade. E aí, então, vamos para o primeiro documento. Muito se fala, dessas duas leis, 10.649 de 2004 e a 11.645 de 2008. As duas vieram alterar, a LDB, que é a Lei 9.394 de 1996. Então, essa lei, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aí o artigo 26A é alterado no sentido de estabelecer, dentro dessa LDB, a inclusão no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-brasileira e indígena. Então, primeiramente, essa lei de 2004 faz essa alteração no sentido da inclusão do ensino de História e Cultura afro-brasileira, e depois a 11.645 acrescenta, a História e Cultura indígena. Então, eu trouxe para vocês aqui em destaque o artigo 26A, e ele diz o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. No primeiro parágrafo, o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, como vocês podem ver, esse parágrafo, especifica de forma mais detalhada, o que esse estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena deverá contemplar. Então, a importância, de trazer para dentro do currículo o ensino, da história e da cultura dos povos negros, africanos, e dos povos indígenas, a luta desses dois grupos étnicos, dentro do nosso país, de forma que a história, que
foi contada ao longo de muitos anos, seja, vamos dizer, reconstruída, né? Porque como a gente pôde estudar, né, na nossa disciplina, durante muito tempo, a história oficial da formação da população brasileira veio aí marcada por uma ideologia do branqueamento, né? Então, essa ideologia que fez com que a nossa identidade, né, nacional, nossa identidade brasileira, fosse construída a partir da miscigenação das raças negro, indígena e branca, mas de uma forma muito homogênea, né? Homogeneizante e de forma a apagar, né, as heranças não brancas, as heranças africana e indígena. E aí, com esse objetivo, né, de branquear a população brasileira. E aí, com esse artigo aí, né, esse parágrafo em especial, está falando na contramão disso, né? Pensar a formação do povo brasileiro envolve pensar a partir de uma perspectiva pluricultural, né? E não unificada, unicultural, homogênea, como se quis construir, como foi projeto, né, de nação há muito tempo atrás. A gente sabe que os reflexos dessa ideologia ainda estão presentes hoje, mas a luta, né, do povo negro, que nós também viemos estudando, vem no sentido de desconstruir, né, esse discurso, essa ideologia e pensar uma população brasileira de forma diversa, né, que reconheça as diferenças entre os povos, entre os grupos étnicos, além de destacar, né, essa forma hierarquizada, né, com que esses grupos são colocados. Então, numa outra visão, esses grupos eram apagados e havia essa inferiorização, né, dos povos negros e indígenas, e aí uma supervalorização, né, do grupo étnico branco, né, pensando nesse branqueamento da nação. E aqui a gente já pensa, né, de uma forma mais heterogênea. Esse recontar dessa história, dessa cultura, vem no sentido de reconhecer, né, a contribuição desses grupos, né, da cultura negra, da cultura indígena brasileira, na formação da nossa brasilidade, né, da nossa identidade brasileira. No parágrafo 2º, os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Esses destaques foi eu quem fiz, né? Então, são todas as disciplinas, né? Não existe isso de esse conteúdo estar presente somente em determinada disciplina ou outra, mas em todo o currículo. Mas a lei aqui faz um destaque, né? Em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Então, essas componentes curriculares têm esse compromisso, essa responsabilidade maior, no sentido de retratar mesmo, né, a história e a cultura afro-brasileira e indígena. E nós, né, como professores e professoras de língua portuguesa em exercício ou em formação, temos esse compromisso aí de pensar a cultura afro-brasileira e a cultura indígena a partir da literatura. O segundo documento, né, são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Esse documento, né, acompanhado de um parecer, né, esse parecer ele traz vários princípios orientadores, né, para essas diretrizes, e aí eu faço aqui o meu
pedido para que vocês, né, foquem nessas diretrizes, nesse parecer, que vocês leiam com cuidado e atenção, que eles são, né, muito importantes. Esse documento é um documento muito importante e é a razão de ser dessa disciplina. Vocês vão ver que ter uma disciplina como essa, né, a nossa disciplina de Educação para as Relações Étnico-Raciais, é resultado, né, dessas diretrizes que tem uma força de lei, né? Então, a implementação dessa disciplina nas licenciaturas é uma conquista, né, desses tensionamentos do movimento negro e resultante dessas políticas, né, como aí as diretrizes que estão colocadas para gente, né, desde 2004. Então, eu fui selecionando alguns parágrafos que considero importantes. O primeiro artigo, né, apresenta um pouco sobre essas diretrizes, o que são, né? Ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo do artigo 1º. As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes nos termos explicitados no parecer Conselho Nacional da Educação de 2004. Então, esse é o destaque que eu gostaria de fazer, né, que eu acabei de comentar. Então, o curso de vocês, licenciatura em língua portuguesa, né, nível superior, contempla essa diretriz aqui, né, no sentido de estar, né, colocar no currículo uma disciplina, né, nesse sentido de tratar do tema da educação das relações étnico-raciais. Então, é um resultado mesmo dessas orientações que estão postas aqui. No segundo parágrafo, o cumprimento das referidas diretrizes curriculares por parte das instituições de ensino será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. Então, é importante salientar que se não há esse compromisso com essas diretrizes, né, se não há dentro das instituições de ensino uma forma muito explicitada, né, do tratamento desses conteúdos da educação das relações étnico-raciais, a instituição pode sofrer, né, nessas avaliações então, talvez, né, até chegar a não ter a sua permissão de funcionamento, né? Então, isso é um pré-requisito para funcionamento. Então, as disciplinas que estão no curso de licenciatura, nos cursos de licenciaturas em geral do IFG, cumprem, né, com esse pré-requisito aqui, né? Então, quando é feito, né, periodicamente as avaliações da instituição, essa é uma exigência, né? Assim como os eventos que acontecem dentro dessa temática, projetos de pesquisa, projetos de ensino que tratem da temática racial também vão compor aí dentro dessa avaliação que exige, né, esse cumprimento das diretrizes. O artigo 2º também destaco, e ele diz o seguinte, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africanas constitui-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação e tem por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-raciais positivas rumo à construção de nação democrática. Então, especificando aí, né, do que se constituem essas diretrizes, né, de orientações, princípios e fundamentos para que seja feito esse planejamento, execução e avaliação da educação e que essa educação nas instituições de ensino, né, promovam aí uma formação consciente, né, dos cidadãos, pensando na nossa sociedade de forma multicultural e pluriétnica, como dizia lá
no início, né, lá na LDB, que contrapor, né, a ideia de homogeneidade, né, do branqueamento, né, dessa ideologia do branqueamento que perdurou por muito tempo no nosso país. E pensar a partir dessa perspectiva envolve também, né, pensar essa construção de uma nação democrática, né? Não há democracia se não há um tratamento, né, dessas questões de forma que as relações étnico-raciais sejam tratadas de forma positiva, de forma que haja, né, essas correções, essas reparações das desigualdades raciais no nosso país. No parágrafo 1º, ainda há esse reforço, né, da ideia de pensar posturas, atitudes, posturas e valores que eduquem os cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, né? Então somos um país pluriétnico e multicultural, de forma que, né, os cidadãos sejam educados, capazes de interagir e negociar objetivos comuns, que garantam a todos respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. Então, esse destaque aqui, todos os destaques aqui em amarelo são meus, né? Então, pensando nisso, nessa consolidação da democracia brasileira. Destaco também o artigo 3º, né, que vai dizer que essa educação, né, das relações étnico-raciais, o estudo de história e cultura afro-brasileira, história e cultura africana, será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas às indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no parecer CNE 2000, CP 003/2004. Então, a importância de vocês conhecerem e estudarem, né, esse parecer, porque é lá onde estão explicitadas, né, indicações, recomendações, princípios, né, que podem, né, devem orientar a construção aí dessa prática, né, dessa implementação, né, dessa educação, desse estudo. E esse planejamento, né, desses conteúdos, competências, atitudes e valores a serem trabalhados nas instituições de ensino são estabelecidos pelas próprias instituições e pelos professores. Então, seguindo, né, as orientações, as diretrizes, o grupo ali, né, a comunidade escolar, tem essa autonomia para organizar e planejar as atividades curriculares, né, com um apoio, claro, e supervisão dos sistemas de ensino, e aí a gente pode pensar, né, o apoio dos vários níveis ali na educação básica, nas secretarias municipais, estaduais de educação, as coordenações pedagógicas, tanto desses sistemas de ensino, quanto das escolas, né, e a gente sabe que é um trabalho que precisa ser feito de forma coletiva, né, sabendo também, né, das dificuldades que são encontradas, né? Aqui a gente está pensando nos documentos, mas a gente sabe que lá na ponta, na escola, ainda que essas diretrizes já tenham aí muito tempo de estrada, né? Essa alteração da LDB também já vem de muitos anos, ainda são enfrentadas muitas dificuldades no sentido da implementação dessas leis. Aqui, parágrafos do artigo 3º que eu considero assim, muito importantes, né? Que tem essa relação com o planejamento, né? Pensando nas coordenações, no sentido de promover aí os estudos, a formação, assim como
as componentes curriculares. Então, no parágrafo 2º, as coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo diferentes componentes curriculares. Então, a importância, né, da formação, né, do estudo. Então, o papel das coordenações pedagógicas nas instituições de ensino no sentido de promover essas formações para que os professores sejam capacitados a desenvolver estudos, projetos, programas de forma que atenda às orientações, né, desse parecer, que atenda aos princípios, né, que pense por essa perspectiva de uma sociedade multiétnica, pluricultural, antirracista, né, visando aí o combate ao racismo. O terceiro parágrafo, o ensino sistemático de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, nos termos da Lei 10.639, que é aquela que eu mostrei, né, que alterou a LDB, refere-se em especial aos componentes curriculares de educação artística, literatura e história do Brasil. Então, isso está posto lá, né, no artigo 26A que nós vimos primeiro, né. Então, a escola tem esse compromisso, né, com esse ensino, pensando em todas as disciplinas curriculares, mas tem aí esse destaque para as artes, né, literatura e história do Brasil. O parágrafo 4, os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas de mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. Então, nesse quarto parágrafo, a gente vê aí essa importância do incentivo, né, às pesquisas sobre os processos educativos orientados por uma perspectiva afro, né, afro-indígena. Então, pensando aí esse deslocamento, né, do conhecimento muito eurocêntrico. A gente precisa desconstruir, né, muita coisa que é muito eurocentrada, né, e ir para uma outra perspectiva que é dos conhecimentos, dos saberes afro-brasileiros e indígenas que compõem, né, o nosso conhecimento como um todo, nosso conhecimento brasileiro, né, as áreas dos saberes da nossa sociedade, da nossa formação enquanto povo brasileiro. Destaco também os artigos 4º e 5º. No artigo 4º, os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação com os grupos do movimento negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os núcleos de estudos afro-brasileiros, são os famosos NEABs, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. Então, o destaque aí, né, para essa articulação com grupos que têm, vamos dizer, a capacidade, né, de pensar esse debate da temática racial, que tem condições de contribuir para a formação, para articulação, planejamento, né, de projetos e implementação também desses projetos institucionais de ensino, né, nas escolas. Então, o movimento negro que tanto se organizou e se movimentou e se articulou no sentido de tensionar, né, o poder público a fim de que políticas públicas específicas, né, fossem desenvolvidas e implementadas para a população negra, então um grupo que tem esse saber fazer, né, eles têm esse lugar, né, de pertencimento e de autoridade para falar, fazer esse diálogo com as escolas, com as instituições de ensino, assim como pesquisadores, né, professores, núcleos de estudos, os NEABs, né, e aí aproveito também para falar, a gente tem um NEAB no IFG Campus Goiânia, que é o NEGRA, né, que é o Núcleo de Estudos de Gênero e Africanidades,
e é composto ali por professores, professoras que estudam a temática racial, assim como estudantes do IF, egressos também, pessoas da comunidade externa. Então busquem, né, esse núcleo, assim como outros coletivos que têm aí um chão, né, já percorrido no sentido do estudo dessa temática. O artigo 5º, os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos afrodescendentes que frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. Então aqui a gente tem duas questões, né? A questão dos estabelecimentos de ensino de qualidade, né, de boas instalações, equipamentos. A gente sabe que no sistema público de educação, isso a gente enfrenta muitas deficiências, né? Diferente de muitas realidades do sistema privado. Então, a gente já começa por aí essa desigualdade. E uma outra questão que eu acho que é muito importante pensar aqui, né, que os professores e as professoras que têm esse compromisso, né, com essa educação das relações étnico-raciais, sejam competentes no domínio desses conteúdos, e essa educação é voltada não somente para pessoas negras, estudantes negros e também não negros, né, no sentido de corrigir, né, educar, corrigir essas posturas racistas, né, atitudes racistas, palavras que impliquem, né, em desrespeito e discriminação racial. E por último, acho que dessas diretrizes, o que eu destaco é o artigo 6, ele diz o seguinte: os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades, responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto, o exame e encaminhamento de solução para situações de discriminação, buscando-se criar situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. Então, a gente sabe que nas escolas acontecem, né, várias situações de racismo, né? Então, cabe aos órgãos colegiados, né? Então, o grupo gestor, né, o colegiado de professores, pedagogos, enfim, toda essa comunidade aí acadêmica da escola e gestor também, encaminhar, né, soluções para essas situações de racismo, né, discriminação e racismo que acontecem no espaço escolar. Então, não dar encaminhamento, né, não prestar aí, né, as devidas, não agir, né, de forma que as situações de racismo sejam tratadas, né, sejam debatidas, com o objetivo aí, né, de criar momentos educativos, né, corrigir essas posturas, essas atitudes, né, dos seus estudantes, é um erro, né? Na verdade, estaria infringindo, né, uma determinação que são aí essas orientações das diretrizes que têm força de lei, né? E aí, claro, nas situações de crime, né, pensando aí estudantes com maioridade, né, os casos devem ser tratados, né, encaminhados conforme a Constituição Federal, né? Então, os crimes de racismo são imprescritíveis, são inafiançáveis, né? E aí eu fiz esse destaque desse parágrafo único também. Então, honrar mesmo esse compromisso com a educação das relações étnico-raciais, né? Não fechar os olhos, não ocultar, né? Não silenciar
e, de fato, tratar essas situações, porque sendo uma instituição de educação, né, esses momentos precisam ser situações educativas, né? Precisam ser tomadas essas oportunidades como momentos educativos. O próximo documento é o Estatuto da Igualdade Racial, né, que é a Lei 12.288 de 2010, então já é uma conquista mais recente, né? As outras, né, a alteração da LDB, assim como as diretrizes, são mais antigas. No Estatuto da Igualdade Racial, eu destaquei o primeiro artigo e depois a seção que trata especificamente da educação, né, por conta do nosso contexto aqui de ensino. Mas o Estatuto tem várias seções, né, saúde, moradia, várias outras questões, mas fiz aí esse recorte para a gente pensar em educação. No artigo 1º, então, ali há uma definição, né, aí de vários termos, então são apresentados vários conceitos. Essa lei institui o Estatuto da Igualdade Racial destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Então, parágrafo único, para efeito deste estatuto, considera-se, então, vem aí os termos, né, as definições. Discriminação racial ou étnico-racial, então a gente já estudou, né, sobre esses conceitos. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos diversos campos, né, político, econômico, social, cultural e em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, essa privação, né, essa restrição baseada nesses critérios, né, raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Segundo, desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços, oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Então, a desigualdade seria essa diferenciação de acesso, né? E aí, com base nesses aspectos, raça, cor, descendência, origem. Outros conceitos, né, que eles colocam lá nesse primeiro artigo que são importantes, igualmente, desigualdade de gênero e raça. Então, o recorte racial, né, nessa intersecção com gênero, a gente falou um pouquinho sobre isso em algum momento nas aulas anteriores. As mulheres negras são tratadas de forma diferenciada, né? Assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então, dependendo de algumas marcas, existe aí um acentuamento, né, da desigualdade. Então, além de serem negras, né, existe a questão da desigualdade racial e ainda há o atravessamento de gênero. Então, as mulheres negras também têm esse distanciamento maior. População negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Então, como nós vimos no início, né, das nossas aulas, né, as pessoas negras são consideradas, são os grupos, né, de pessoas pretas e pardas. Então, quando se reconhece essa herança, né, afro, e aí isso precisa constar, né, nos traços fenotípicos. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Políticas públicas, ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. E aí as ações afirmativas seriam as políticas públicas especiais, né, programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e também pela iniciativa privada, né, para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. E aí,
eu resgatei, né, um slide de uma outra apresentação em que eu conversava com vocês sobre igualdade e equidade, né? Então, as políticas de ação afirmativa, que vem nesse sentido aqui, né, de corrigir as desigualdades raciais por meio dessa promoção da igualdade de oportunidades, é nesse sentido, né, de fazer uma discriminação positiva, de forma que as pessoas vão ser tratadas de formas diferentes em suas diferenças, né? Então, nesse primeiro quadrinho, a gente tem um retrato do que a gente chama de igualdade, que seria tratar as pessoas, todas as pessoas da mesma forma, independente das suas necessidades. Isso seria igualdade de oportunidades. É daqui que surge discursos como o da meritocracia. Todos somos iguais perante a lei, então não precisa ter cotas, não precisa ter ação afirmativa, porque todos têm a capacidade. Então, esse discurso, ele vem disso aqui, né? Mas a gente pensa as ações afirmativas no sentido da correção dessas desigualdades por meio da promoção de igualdade de oportunidades, né? Então, pensando nas diferenças, e aí eu chamo de equidade, que trata as pessoas de formas diferentes, levando-se em consideração o que elas precisam, né? Levando em consideração as suas diferenças para que de fato tenham oportunidades iguais. Destaco também aqui o artigo 4º. O artigo 4º diz o seguinte: a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de, então, inclusão das políticas públicas, desenvolvimento econômico e social, adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, né? Então, seriam essas medidas aí de discriminação positiva, né? De equidade, buscando essa equidade, modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica, promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Então, importância aí de se fazerem ajustes, né, normativos visando o combate às desigualdades raciais. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. Então, se a gente pensar em representação, né, nas esferas pública e privada, determinados lugares, né, a gente não vê pessoas negras, né? Então, a importância, né, de eliminar esses obstáculos históricos, socioculturais e institucionais, de forma que as pessoas negras tenham acesso a determinados lugares, né? Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil, direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Então, quando a gente tem as cotas, né, um exemplo disso, e aí a gente tem cotas em diversas instituições, né? Não, a gente está pensando aqui não só em escola, né, mas os diversos espaços públicos e privados também. Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Então, seriam os recortes raciais, né, dentro de todas essas esferas. Então, as ações afirmativas, elas extrapolam a questão das cotas na educação, né, mas em todos esses campos aqui.
E o parágrafo único desse artigo: os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções, desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas pública e privada durante o processo de formação social do país. Então, aqui um reforço, né, do que são essas ações afirmativas, né, o objetivo dessas políticas de ação afirmativa, que é reparar, né, as desigualdades decorrentes das discriminações racial, de gênero, né, como a gente vê aqui também esses recortes. E aí, como eu disse, eu trago a seção 2, né, desse estatuto, que fala especificamente da educação, né, do direito à educação. E esses artigos aqui, né, principalmente o artigo 11, vai recuperar algumas questões que a gente já viu, né? Então, lá na LDB, a questão da obrigatoriedade, né, do estudo da história e cultura africana e afro-brasileira. Então, isso está posto na seção 2 aqui do Estatuto. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. Então, há uma recuperação mesmo, né, lá da LDB, da Lei 9.394 de 96, né, que sofreu essa alteração lá no artigo 26A. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. Então, aqui está se referindo à formação inicial e continuada, né, de professores, assim como a elaboração de materiais didáticos, né. Então, ao longo, se vocês buscarem, fizerem uma pesquisa, ao longo de todos esses últimos anos, desde 2004, né, com a alteração da LDB, a gente tem alguns esforços, né, vários esforços, na verdade, do poder público, no sentido de promover formação inicial e continuada, né, de professores, e também vários materiais, né, didáticos que foram resultantes desses fomentos. Mas ainda assim a gente tem muitos buracos, enfim, é uma lei que é de difícil fiscalização, né, de difícil adesão. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes as vivências relativas ao tema em comemoração. Então, aqui, se a gente pensar, né, no 20 de novembro, assim como várias outras datas de luta, né, do povo negro, a importância de se dialogar e articular com intelectuais e representantes do movimento negro que vão ter esse lugar de fala, né, para poder discutir. Mas, lembrando, não é uma responsabilidade, né, da pessoa negra tratar e pensar a educação das relações étnico-raciais somente, né, toda a sociedade, toda a comunidade escolar tem esse compromisso. Porque o que acontece aqui nas escolas, isso sempre recai no professor ou na professora que é negra, né? E a lei não está dizendo isso. No artigo 12, né, ainda dessa seção, os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Aqui, então, pensando na questão do fomento, né, a pesquisa e a pós-graduação sobre a temática racial. Então, fiz esses destaques, né, do Estatuto da Igualdade Racial, como eu disse, ela tem várias outras seções que vocês podem estudar, mas quis focar na parte da educação, destacando aí para vocês que ela resgata, né, outros documentos, né, o que está posto na própria LDB, assim como o que está posto nas diretrizes curriculares. E por último, a lei de cotas, né, a famosa lei de cotas, que é a 12.711 de 2012. Então,
Vejam mais à frente, né? Pós Estatuto da Igualdade Racial. Então, a lei de cotas, né, no artigo 1º, diz o seguinte: as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 do salário mínimo per capita. Então vejam, a lei de cotas, né, ela não trata somente do atendimento a pessoas negras, né, pessoas pretas e pardas, mas estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Então, há essa reserva de vagas para estudantes pobres, né? Então, há esse recorte de classe também aqui na lei de cotas. E aí o parágrafo único vem dizer aí dessa renda, né? Então, esses estudantes que são de famílias com a renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. No artigo 3º, em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º serão preenchidas por curso e turno por autodeclarados, pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectivas de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE. Então, aí aqui a gente vê o recorte que também não é só de raça, né? Fala aí da reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas, mas também para pessoas com deficiência. E no parágrafo único, no caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos neste artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, a reserva de vagas, ela está relacionada à reserva, né, para pessoas pretas, pardas, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas que estudaram, né, o ensino médio em escolas públicas e que tenham renda familiar de igual ou inferior a um salário mínimo e meio, né? Então, a lei de cotas, ela não é uma lei somente para negros, né? Como muito se diz, né? Então, é importante conhecer aqui quais são os grupos que essa lei atende. E nos artigos 4º e 5º, tem uma referência aos institutos federais, né? Aos IFs. Então, aqui falando das universidades, né, as instituições de ensino superior, e no artigo 4º e 5º há esse recorte também, né, para os institutos federais de ensino técnico de nível médio. Então, essa reserva de vagas, né, em cada curso e por turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que cursaram o ensino fundamental em escolas públicas. E ainda, né, no preenchimento dessas vagas, 50% deverão ser reservados a estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Então, aí voltando, né, o ensino fundamental. Então, estudantes que fizeram ensino fundamental em escolas públicas têm esse direito a essa reserva de vagas nos IFs. E, além disso, aí ter essa renda familiar aí, né, per capita, igual ou inferior a um salário mínimo e meio. No artigo 5º, em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que trata o artigo 4º serão preenchidas por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência nos termos da legislação em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção
respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE. Então é importante destacar, né, tanto aqui em relação à reserva de vagas para os institutos federais, como para as universidades, né, as instituições de ensino superior, a porcentagem vai depender do número de pessoas pretas, pardas, indígenas e pessoas com deficiência do estado, né? Então, se aquele estado tem 50% da população que é preta, parda, indígena, então as vagas têm que ser proporcional a essa população desse estado. Então, é sobre isso que se diz aqui esses artigos, mas a gente sabe que geralmente isso gira em torno de 50%, né? Pensando aí nesses processos seletivos de ingresso, né, nas universidades e nos IFs. E aí eu encerro por aqui, espero que vocês tenham conseguido ter uma dimensão, né, desses documentos que são muito importantes, né, para o conhecimento de vocês, enquanto estudantes em formação, professores em formação, né, que vão atuar na educação básica com esse compromisso aí de atendimento a essas leis e a essas orientações. Para a atividade da semana, deixei no Moodle para que vocês façam um estudo mais focado nas diretrizes, em especial o parecer, né, que acompanha as diretrizes, porque lá vocês vão perceber que tem estão ali, né, explicitados vários princípios e conceitos que nós já estudamos, né, em aulas anteriores. E aí a proposta de atividade é que vocês façam um texto reflexivo, curto, né, nada além de uma página, 1 a 2 parágrafos, refletindo, comentando esses princípios e refletindo sobre eles a partir dos conceitos que nós já estudamos até aqui.